Olá, daremos continuidade ao módulo de equações 2 e o tópico é equação logarítmica, que é uma equação logarítmica. A gente já viu que são os logaritmos, é o inverso da exponencial. Mas esses logaritmos podem aparecer para a gente em algumas equações. E para a gente resolver, isso vai depender do tipo de equação. Nós temos 3 casos diferentes em que vão aparecer para a gente logaritmos nas equações e cada caso a gente vai ter que resolver de uma determinada forma. Tá? Qual que é o primeiro caso que a gente tem aqui? É uma igualdade entre logaritmos de bases iguais. A gente tem log de x na base A igual a log de y na base A. A gente tem aqui logaritmos que são iguais, tá? A igualdade entre dois logaritmos com bases iguais. Isso significa para a gente que os logaritmandos são iguais, ou seja, o x é igual a y. Como a gente pode ver aqui nesse exemplo, a gente tem o log de 3x menos 3 na base 4 igual ao log de 9 na base 4. É uma equação logarítmica, porque a nossa incógnita, o nosso x, está aparecendo junto ao logaritmo. Como a gente tem aqui dois logaritmos que estão na mesma base, isso significa que os nossos logaritmandos são iguais. A gente pode fazer a igualdade entre esses logaritmandos. Ou seja, o 3x menos 3, que era o logaritmando do nosso lado esquerdo, é exatamente igual ao 9, que era o nosso logaritmando do lado direito. E a partir dessa igualdade, agora a gente tem uma equação de primeiro grau, que para resolver, é só inicialmente passar esse 3 para o outro lado somando, estava subtraindo. O 3 aqui faz a soma, 9 mais 3, 12. O 3 que estava multiplicando o x passa para o outro lado dividindo. A gente tem 12 dividido por 3. Nosso x vale exatamente 4. Então, no primeiro caso de equações logarítmicas, o que a gente tem são logaritmos iguais, é uma igualdade entre logaritmos de bases iguais. Para resolver, a gente iguala os logaritmandos, igual a gente fez aqui. O segundo caso de equações logarítmicas é o caso em que a gente tem um logaritmo igual a um número real, um número qualquer. Quando isso acontece, a gente aplica aquela propriedade que a gente viu lá no comecinho de logaritmos, que se a gente tem um log de b na base a igual a x, isso significa que o a elevado a x vai ser exatamente igual ao b. O a passa para o outro lado e ele vai agora ter o x como seu expoente. Como a gente está falando aqui de uma equação logarítmica, e isso está igualado a um número real, olha só, a gente tem log de 5x menos 1 na base 3 igual a 2. Então, é uma equação logarítmica, porque o nosso x está aparecendo aí dentro do log. Okay? Nesse caso, como isso está exatamente igual a um número real, exatamente igual a 2, a gente pode aplicar a nossa propriedade. Esse 3, que é a nossa base, pode passar para o outro lado, dando aquela cabeçada no 2, certo? O 2 vai ficar elevando o 3 ali. Isso significa que 3 ao quadrado é exatamente igual ao 5x mais 1. E aí nós temos novamente uma equação de primeiro grau, que para resolver, esse 3 ao quadrado é 9. O 1 que está subtraindo passa para o outro lado positivo, passa para o outro lado somando. 9 mais 1 é 10. O 5 que está aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. E 10 dividido por 5, o nosso x vale exatamente 2. Então, quando a gente tiver esse segundo caso aqui, que é o nosso logaritmo igual a um número real, a gente usa aquela primeira propriedade que a gente viu para estar resolvendo, que é a nossa base elevado ao númerozinho que está do outro lado, no caso o nosso x, vai ser exatamente igual ao logaritmando. Tá?
E o terceiro caso que a gente vai ter aqui é o caso que é necessário a gente fazer uma substituição. Nesse caso, como a gente pode observar, a gente tem o log de x na base 2 ao quadrado menos o log de x na base 2. Olha só, ele aparece duas vezes para a gente, igual a 2. Mas observando essa equação, a gente vê que é uma equação logarítmica, pois a nossa incógnita está aparecendo dentro do nosso log. Mas aqui a gente não consegue aplicar as propriedades que a gente viu. Não dá para aplicar a propriedade do quociente, porque aquele nosso primeiro log está ao quadrado, certo? Então a gente não consegue aplicar aquela propriedade do quociente, nem nenhuma das propriedades que a gente viu. Nesse caso, a gente precisa optar por fazer uma substituição. Essa substituição é a gente pegar esse log de x na base 2, que está aparecendo mais de uma vez, e é onde a gente está encontrando a nossa incógnita. Isso é muito importante. Na hora de fazer a substituição, sempre procure a incógnita para a gente poder substituir. Porque, veja só, nesse caso, a gente vai pegar esse log de x na base 2 e substituir por y, tá? Fazendo aqui log de x na base 2 igual a y, a gente pode reescrever essa equação. Antes era log de x na base 2 ao quadrado menos o log de x na base 2 igual a 2. Substituindo o log de x na base 2 por y, nós teremos y ao quadrado menos y igual a 2. A gente fez uma pequena substituição para facilitar a resolução dessa conta. Mas não pode esquecer em momento algum que a gente substituiu o log de x na base 2 por y. Agora, o que a gente tem aqui é uma equação de segundo grau, que é bem mais fácil da gente resolver. É uma equação de segundo grau em que o nosso a vale 1, o b menos 1 e o c menos 2. Aplicando a nossa formulinha de Bhaskara, certo? Que a gente já viu nas aulas anteriores, a gente calcula o delta aí, certo? Vai ficar o menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2. O nosso delta aqui vai ser 1 mais 8, certo? Que é 9. Agora que a gente tem o delta, só aplicar na formulinha de Bhaskara e a gente descobre o valor de y. Isso é muito importante, é o valor de y. Lembra que desde o início da equação, que a gente está tentando encontrar é o valor de x. O y é a substituição que a gente fez. Aplicando agora a formulinha de Bhaskara, a gente tem menos 1 vezes menos 1, mais ou menos a raiz de 9, dividido por 2 vezes 1, formulinha de Bhaskara. A gente vai chegar aqui que o nosso y1, né? O nosso primeiro valor de y pode ser 2. 4 dividido por 2 ali, um dos valores de y pode ser 2. E o outro valor de y menos 1. Lembrando que na fórmula de Bhaskara a gente sempre vai encontrar duas raízes. Uma que sai ali do positivo, a outra do negativo. Né? Ali o mais ou menos a raiz de delta. Uma vai sair desse mais, a outra do menos. Então encontramos aqui as raízes 2 e menos 1 para o y. Mas agora a gente precisa lembrar quem é esse y. Logo aqui no início, lembrem-se que a gente fez y igual ao log de x na base 2. A ideia aqui desde o início é encontrar o valor de x. Mas agora que a gente sabe quanto vale o y, a gente sabe quanto vale o log de x na base 2. Então, a gente pode igualar aí log de x na base 2 igual a y, ou seja, o log de x na base 2 pode ser o 2, um dos resultados que a gente encontrou para y, e agora é bem mais fácil da gente resolver esse logaritmo, certo? Aqui a gente cai no segundo caso de logaritmo, a gente tem um logaritmo igual ao número real. Esse 2 passa para o outro lado, fica ao quadrado, certo? O x
vai valer 4, encontramos um valor para x. Lembra que o y ele pode ser dois valores, o 2 ou o menos 1. Agora, aplicando para o menos 1, fazendo y igual a menos 1, a gente tem log de x na base 2 igual a menos 1. Mesma coisa, mesma propriedade. O 2 passa para o outro lado aí como a potenciação, né? A gente vai ter 2 elevado a menos 1, que é exatamente igual a meio. Então, encontramos aí os dois valores possíveis de x usando a substituição das variáveis. Beleza? Valeu e continuem assistindo.